Seguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 21 do livro 3. Vamos ao número 8 do material didático, que diz Martírio de Vítor, do bispo Vítor. Bom, esse é o bispo de Roma, que a Igreja Católica conta como sendo Papa, né? Então eu mostrei para vocês que ele vinha já em diversos desentendimentos, principalmente com a Igreja Nova Profecia, né? De maneira que Irineu teve que repreender ele em outros momentos por conta da doutrina da Páscoa, ok? Então, ainda no ano 201 da era cristã, lembre-se que esse período é um período de uma das piores perseguições. Esses sacerdotes de Baal, vou chamar assim, né, severos, eram sacerdotes de Baal. Então, vai ser nesse período que esse bispo vai ser morto. Bom, eu coloquei aí um texto do livro dos Mártires, que ele diz: Vítor, bispo de Roma, sofreu o martírio no primeiro ano do século III, do 201. Ou seja, a vida deles ali já não era boa, né? Já estavam implantando doutrina, né? Mas dizem alguns que ele tinha se arrependido, chegou a ser exilado e depois se converteu, se arrependeu. Amém. Mas não sabemos como ficou a situação doutrinária dele, né? Eu comento. Neste período, muitos cristãos foram denunciados pelos próprios familiares, que viam o cristianismo como causador de divisão nas famílias, pois os convertidos não adoravam mais nos altares pagãos que haviam nos lares romanos. Então diz que nesse período, até por uma pressão desse imperador, que ele queria, vamos dizer, fazer um avivamento pagão, literalmente isso, né? Então ele queria fazer um avivamento pagão. Então muitos lares, aquelas pessoas, para eles era uma divisão, porque o homem que sempre acreditou naquelas estátuas, naquelas divindades pagãs, ele achava um absurdo o filho deixar de acreditar. E ele acreditava que isso traria problema para a família, acreditava que trazia problema para o país, né? Então, o que ocorre? Diz a história que nesse período muitos familiares também começaram a denunciar os seus parentes. O bispo Vítor seguiu o padrão dos bispos de Roma, considerando-se herdeiro do trono de Pedro e tendo supremacia sobre as outras igrejas. Vítor retomou a tentativa de mudar a data de Páscoa. Ao receber uma carta dos bispos da Ásia, liderados por Polícrates, sobre a questão da Páscoa, simplesmente excluiu a todos. Ou seja, o fato das pessoas discordarem, ele continua acreditando que deveria excluir as pessoas, né? Bom, veja o que diz a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Embora a posição de Vítor sobre a data da Páscoa tenha finalmente prevalecido em Nicéia, 325, né? Já é com Constantino, é o Concílio de Nicéia, os bispos do leste não capitularam. A questão levou mais de 100 anos para ser resolvida. E quando foi, isto não se deveu à autoridade papal, ou seja, foi, na verdade, ordem de Constantino, né? Então esse historiador, que é até um historiador protestante, essa enciclopédia, então ele diz que eles não concordaram, não se submeteram a esse bispo Vítor, né? Bom, por que essa questão de se submeter ou não? Porque os católicos, eles pregam, né, que os papas, desde Pedro, passando por Vítor, eles eram infalíveis em suas decisões religiosas. Até hoje eles acreditam nisso. Há cerca de 2, 3 meses, esse Papa Francisco, ele elegeu um arcebispo LGBT, alguma coisa mais. Isso aí, para os católicos, eles não podem chamar isso de um erro, porque eles acreditam que ele é infalível. Então, se ele está dizendo que um homossexual pode ser arcebispo, é porque um homossexual pode ser arcebispo. O comentário prossegue. Aliás, este acontecimento demonstra que até o fim do século
II, a autoridade do bispo de Roma não se estendia além das fronteiras da Itália, ou seja, na Itália ali onde teria essa igreja, que seria a maior, né, ela teria, vamos dizer, uma influência maior sobre as outras igrejas. Mesmo assim, eu acredito que em Roma, uma cidade grande, então, certamente existiam igrejas menores, igrejas pequenas, como nós temos hoje. Não igrejas grandes, mas temos igrejas pequenas que às vezes não tem nada, não tem nenhuma ligação com aquelas igrejas grandes. Certamente tinha assim também em Roma, e provavelmente nem em Roma ele tinha supremacia. Ele controlava a sua igreja, que seria maior, a mais rica, né? Bom, a enciclopédia prossegue. O imperador Constantino considerava-se bispo e até bispo dos bispos em assuntos formais ou mesmo doutrinários. Sem sua permissão, não se podia reunir um sínodo. Sua atuação preparou o caminho para que os bispos de Roma se tornassem episcoporum, o bispo dos bispos, ou seja, isso só vai acontecer nos dias de Constantino, né? E Constantino, irmãos, eu não acredito também que ele era uma pessoa bem intencionada, não, né? Eu acredito que Constantino realmente ele fez parte desse projeto que existia dos gnósticos, como eu tenho dito para vocês, para assimilar o cristianismo, né? Conseguir controlar o cristianismo com a doutrina deles, tanto que a partir de Constantino eles vão adotar a doutrina do purgatório, que os gnósticos já tinham adotado dos pagãos. Então isso não existe dúvida. O comentário prossegue. Os bispos de Roma tinham grande rivalidade com os bispos da Igreja Nova Profecia. Assim ambos se excluíam, mas a continuação da história nos esclarecerá que a igreja que estava em Roma desenvolverá as piores heresias possíveis, mas sempre excluindo as igrejas que não concordavam com as suas heresias. Então, as nossas igrejas, por exemplo, considerar todas as igrejas pentecostais, oficialmente estão excluídas de Roma. E não é só, todas as igrejas protestantes também estão excluídas de Roma. Só que eu digo o seguinte, essa exclusão não tem valor. Tá bom? Então, o exemplo nós temos aqui. O fato desse bispo querer mudar a data, uma data profética, o fato dele ter pessoas discordando, já é motivo para ele excluir essas pessoas, ou seja, uma exclusão que na verdade não tem valor nenhum, né?